Agora, no segundo bloco, quem responde primeiro é o Kim. Manda a primeira pergunta para o Kim. Bora lá pro Kim. Ó, o Lucas Bastos mandou aqui o seguinte. Kim, o MBL de ontem votaria no MBL de hoje? Fazer hoje tudo o que falaram que nunca fariam é mau caratismo ou parte do plano perfeito? 5 minutos para a resposta, 3 minutos para comentário do Tato. Cara, com certeza. A gente não se arrepende de absolutamente uma linha da nossa trajetória, né? A gente mantém a nossa coerência, a gente mantém a nossa coesão. Então, assim, eu acho que essa é uma pergunta absolutamente vazia. Mas aproveitando que a pergunta foi ruim e que sobrou tempo, eu vou responder o Tato. Você acha que o IFAM não tem importância? Não. Na lei do licenciamento ambiental, o IFAM continua fazendo a sua análise sendo ouvido, o ICMBio continua fazendo a sua análise sendo ouvido, a Palmares a mesma coisa, a FUNAI a mesma coisa. E, aliás, você disse que o IFAM cuida dos direitos dos quilombolas. Não, é a Palmares. O IFAM não cuida de direito de quilombola, não. Nenhum país do mundo, Tato, você precisa obedecer obrigatoriamente 5 ou 6 órgãos ao mesmo tempo para uma licença ambiental. Isso é uma maluquice do Brasil. Então, Japão, licença única com monitoramento, balcão único. França, licença em fase única, balcão único com monitoramento. Itália, licença em fase única com balcão único também. Então, assim, e veja, eu já vi licenciamentos em que, inclusive, porque o empreendedor é obrigado ao mesmo tempo a obedecer tudo que o IFAM fala, tudo que a FUNAI fala, tudo que a Palmares fala, tudo que o ICMBio fala, tudo que o IBAMA ou a Secretaria Estadual Municipal de Meio Ambiente fala, tudo ao mesmo tempo. Às vezes é contraditório. Eu já vi licença, Tato, em que a FUNAI, uma rodovia, mandava construir um prédio no lugar para compensar o impacto, né, aos indígenas. Que você não gosta que chame de tribo, você quer que eu chame de tribo quem joga. Então vou falar da minha tribo dos doteiros, a tribo de quem joga Path of Exile, a tribo de quem assiste One Piece. Então vou falar das minhas tribos aqui. Povo. Dos meus povos, o povo não, gamer. O seu não, o seu é tribo. O meu, então, é tribo gamer. Não posso falar povo gamer. E aí, nesse licenciamento de uma rodovia, Dr. Vilela, a FUNAI mandava construir um prédio no lugar. E o IBAMA mandava construir um posto para a polícia fiscalizar escoamento de maneira legal no mesmo lugar. E pela lei, o empreendedor precisa cumprir todos ao mesmo tempo. Então esse tipo de sobreposição só existe no Brasil. O que eu quero e o que a lei estabelece é o seguinte: todos os órgãos são ouvidos. Tem patrimônio histórico-cultural, o IFAM é ouvido. Tem povos indígenas, o FUNAI é ouvido. Tem quilombolas, a Palmares é ouvida. Tem a unidade de conservação, o Instituto Chico Mendes é ouvido. Agora, quem dá a palavra final é o IBAMA. O IBAMA escuta as considerações de todo mundo e fala: isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. O empreendedor precisa cumprir isso. Ou você não confia no IBAMA para escutar esses órgãos e decidir o que é razoável e não é razoável. Você não confia nas secretarias de meio ambiente dos estados para dizer: escuta todos os órgãos, fala isso aqui é razoável, isso aqui não é razoável. Um balcão é uma loucura você ter parecer vinculante de todos os órgãos intervenientes. Isso não existe. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, Tato. E dá margem para os abusos que eu coloquei aqui. E aí você falou: mas aí os empreendimentos trazem o benefício econômico, mas tem prejuízo na saúde, na educação, na segurança. Pô, achei curioso. Então você, Tato, passou a ser um liberal mais radical do que eu e tá defendendo agora que a competência para garantir saúde, educação e segurança é do empresário, é da iniciativa privada. Então, o empresário que tem que construir e manter escola, construir e manter hospital e, quem sabe, até contratar, sei lá, o que ele vai fazer, uma segurança privada. Você coloca a polícia militar ali sobre o comando do empresário para fazer a segurança. Tudo que você falou é função do poder público. E olha que o liberal te dizendo, viu, que tem que ser público, tem que ser estatal, hein, Tato? Você tá querendo privatizar demais. Calma. Você tá, que isso? Começou a ler escola austríaca aí, mano? Tá, que isso, cara? Leu o Rothbard ali, leu o Hans Hermann Hoppe, o cara tá anarcocapitalista aqui. O empreendedor que faz a usina hidrelétrica tem que garantir todos os serviços públicos. Pô, mas calma lá, não privatiza tanto assim não, Tato. Não, dá uma relaxada. Comentários, Tato. Eu, evidentemente, acho que o Kim não abandonou as ideias do MBL, né? Mas aí eu vou... Kim, na lei dos agrotóxicos e no licenciamento ambiental, quando você fala assim que a decisão da FUNAI não pode ser vinculante, quem é que tem a responsabilidade constitucional de cuidar dos povos indígenas? Não da tribo, dos povos indígenas. É a FUNAI. Se a FUNAI diz que aquele empreendimento vai ter um impacto muito grande, ela tem que ter a palavra final de dizer não pode ter, porque isso aqui vai destruir aquela comunidade, vai destruir aquele povo, aquela etnia. Se o ICMBio, porque quando você tem uma unidade de conservação, e a Constituição diz isso,
Você só cria aquela unidade de conservação se você tem algum bem ali de interesse geral da sociedade. Se de repente vem um empreendimento, você vai lá fazer um empreendimento e que vai colocar em risco e destruir aquele bem que é de interesse geral, você vai autorizar, você vai deixar que um órgão que ele não dê a palavra final? Mas se o seu empreendimento não vai destruir aquilo, mas tem que ter algumas condições para poder garantir a integridade daquele bem, você, empreendedor, que está causando aquele risco, não vai colocar os recursos lá? Não estou falando que vai privatizar. Você vai fazer um empreendimento em determinado lugar que vai ter um impacto para a saúde, no posto de saúde, que vai ter um impacto na educação. Você não vai, no seu empreendimento, não vai jogar para a sociedade financiar o impacto que você vai causar? Você vai fazer um empreendimento que vai usar água. Vocês que acabaram de colocar aqui na lei que os empreendimentos da agropecuária não tem que ter outorga. Então, uma comunidade que usa a água daquele rio, ou daquele lençol freático, aí você vai lá com um empreendimento agropecuário, fazer irrigação, e que depois não vai ter água para a comunidade. Você não vai colocar ali, né, o impacto que você tem para aquela comunidade? O Kim, você tá... Não adianta vir com retórica, dizer, ó, em tal lugar... Vou pegar aqui o exemplo. 95% dos pedidos de novos estudos por parte do IBAMA dos empreendimentos é porque os empreendedores fazem os estudos mal feitos. Quem diz isso é o nosso amigo Rodrigo Agostinho. Quem dizia isso era a própria Sueli, que você citou aí, que é uma ótima técnica, e quando ela foi presidente do IBAMA, tá? Você nunca falou, por exemplo, no licenciamento ambiental, que os empreendedores não sabem trabalhar, são incompetentes na hora de fazer os estudos. Você nunca falou isso. Acabou o tempo. Tá? Então, acho que é... Primeira pergunta do chat para o Tato. Vamos lá, Leni. Vamos lá, estou separando aqui, porque tem várias aqui para ele. É o seguinte, o RS, ele fez uma pergunta aqui, ele fala assim, Nilton, recentemente o seu irmão Gilmar perdeu o processo para o Arthur Duval por esta pergunta. Então, qual é a relação entre a família do Tato e o PCC? Nenhuma. Aliás, quem fez esse tipo de ilação na imprensa foi processado. Mas você tem gente da direita e da extrema-direita que continua dizendo isso. Qual o fato concreto que tem de relação com o PCC? O que a gente tem hoje, claramente, é a extrema-direita, que tem relação, quem defende, por exemplo, não monitorar as fintechs, quem defende, por exemplo, deixar o Deus dará, né, uma parte do agro, como recentemente foi descoberto agora, financiadores, inclusive, da campanha, né, do Tarcísio, que estão nesse esquema que agora vai vir à tona, principalmente com essa operação. Mas não tem nenhuma ilação para poder queimar. Comentários, Kim. Vamos lá, você falou de falar sobre isso e ser processado, mas foi exatamente o que aconteceu, né? O Arthur perguntou quem que é Pandora, qual que era a relação da família com o PCC, aí acho que o Jair, Tato, seu irmão, processou o Arthur e perdeu, que a justiça não encontrou nenhum tipo de ilação, nem nada de errado na pergunta. Outro ponto, sobre a relação à direita que tem relação com o crime organizado, o Ministério da Justiça e os deputados do PT tiveram reuniões com a representante da ONG do PCC em São Paulo, que inclusive participaram do plano Pena Justa que foi lançado pelo governo federal, pelo governo Lula. O governo Lula também foi o governo que recebeu no Ministério da Justiça também a dama do tráfico, a esposa do tio Patinhas, do Comando Vermelho, e foi recebida no Ministério da Justiça, inclusive tirou foto com o Guilherme Boulos. Então assim, outro ponto, saiu na Folha de São Paulo no mês passado, que o Itamaraty atuou para que internacionalmente nem o PCC, nem o Comando Vermelho fossem considerados organizações terroristas. Por que o Itamaraty, o que o governo brasileiro, qual que é o interesse do governo brasileiro, do governo Lula, em atuar? Você tá reproduzindo... O quê? Você tá reproduzindo mentiras. Ué, então processa a Folha. O Kim, pessoas vão lá no seu gabinete, não é isso? Certo. Entro lá no gabinete. Você sabe quem tá entrando lá? Não, mas eu sei quem se reúne comigo. Não, que vai lá, que pede audiência. Quem pede, aí eu vejo quem tá pedindo. Porque quem aí eu tira recebo ou não foto com recebo. você nos corredores? Aí no corredor, não. Você sabe?
Não, quem vai pro gabinete às vezes? Você puxa a ficha corrida? Antes de ter uma audiência, reunião, puxo. Reunião? Claro. Eu vou me reunir com o cara que eu não sei? Eu vou chegar no meu Não gabinete... minta aqui. Não, Duvido que você procura todo mundo que você tem reunião. Imagina, tem 1 milhão de pedidos de reunião comigo no meu Todo dia gabinete. nos corredores do gabinete, as pessoas vão lá e entram no gabinete e se encontram você para pedir coisa, para poder Não, é que apoiar determinada Encontrar coisa. no corredor é uma coisa, ter uma audiência é outra. Eu não tenho audiência com qualquer um, não. Aí você tá falando que eu tô falando assim, é uma ilação o que você está fazendo? A mesma coisa. O quê? Em relação ao quê? Tô falando que é a mesma ilação que você falou assim, o seu companheiro, que a gente podia classificar de estuprador Não, de que mulher na estuprador. Ucrânia. Ele não estuprou ninguém. Não, eu tô falando. Do mesmo jeito que você está fazendo ilação. Falando que é a mesma coisa de chamar ele de estuprador, é isso? Sim, não. Não, mas Eu tô falando assim, você... eu não falei que ninguém. Eu não falei que ninguém cometeu Não, crime. aí. Você fez uma ilação aqui dizendo É. que o meu irmão, o Jair, processou Isso, o isso não é Arthur. ilação. Ele processou e perdeu, é verdade. Isso. Não é ilação. Sim, mas perdeu não pelo fato porque o Marcos do Val não provou. Faz uma ilação. É a mesma coisa de eu dizer pra você, a mesma ilação, é o mesmo sentido, Entendi. pra quem tá acompanhando. Kim, vocês do MBL, vou dizer assim, ou o Marcos Duval, tá? É estuprador. O Marcos Duval é senador, não tem nada a ver com a gente. O Né? Arthur Duval, tá? É estuprador de mulher. Não, isso aí é fazer uma acusação taxativa, não é uma pergunta. Não é uma ilação. Eu tô falando, é a mesma coisa se eu fosse falar isso. Não é, não. É a mesma coisa. Uma coisa é eu te perguntar. Então, mas qual que é a prova que você tem da relação de Tato com o PCC? Ué, nenhuma. Eu E não por falei que fica tem. divulgando? Mas divulgando o quê? Né? E por que pergunta com base em fala, ó, saiu no jornal assim, isso Ué, eu aqui. pergunto, ó, tem alguma relação? E aí eu falei que não. Então falou que não, então E tá aí bom. você falou, não, aí você falou, mas na Folha foi isso, aquilo. Não, eu falei que no na seu comentário, eu no disse comentário que na você fez isso. Folha saiu que o Itamaraty atuou pra não considerar o PCC e o Comando Vermelho organizações Não, mas terroristas. por Isso é qual- verdade, isso não é E ilação. por qual razão? Ué, não sei, aí vocês têm que explicar. Qual que é o interesse do governo Lula do Itamaraty atuar pra não considerar o PT e PCC organização terrorista? Eu não sei, me explique você, que é amigo do Lula. O PT? PT o quê? Não, você falou PT e PCC. Eu confundi as organizações criminosas. Quem? Comando Vermelho e Comando Quando Vermelho e você PCC. tem... Kim, vamos lá. Porque é bem provável que você defenda isso. Tá? Bem provável que você defenda isso, como você está colocando. Porque você é um cara inteligente, Kim. Quando você aceita que determinada organização criminosa dentro do país seja considerada como organização terrorista, qual é a ação que pode ter, por exemplo, dos Estados Unidos? Ué, vai ajudar a combater. Vim combater aqui dentro. Não, não vai vir Não, força é isso. das Não, é americanas. assim, é assim. Mas se vier, é ótimo também. Aí, você tá vendo? Oxe, você é contra que venha algum americano Não, arriscar a vida aqui o pra que tem matar que- o PCC? Eu sou a favor que venha. Melhor que um brasileiro arriscar a vida pra matar o PCC, Tá bom. vem o americano. Vou te fazer uma outra pergunta, porque você é um cara inteligente para poder seguir o raciocínio. Diga. Não é da sua época, mas na década de 90, de Aí- 1990, Década de 90 já, É- já, é já, da minha época, já já. tava aí, já. tá, mas você talvez você não acompanhava, tá? Aí teve toda uma operação também dos Estados Unidos para ir lá na Colômbia para combater o narcotráfico. O que resultou? Não resolveu o problema do narcotráfico e da produção de droga. Mas tem uma base dos Estados Unidos lá dentro. Você é inteligente, Kim. Tá? Essa operação que está fazendo agora também, por parte do Trump dos Estados Unidos, a não ser que você diga claramente. Você é favorável ao tarifaço, se não é ao tarifaço, você é favorável que tenha anistia do Bolsonaro, se não tem, né? Tá certo que o Trump vai abandonar ele logo, logo. Tá virando de palhaço lá nos Estados Unidos, jogando contra... país. Mas você classificar que aqui dentro, organização criminosa, seja terrorista, você cria margem para poder ter esse tipo de intervenção. Só tem E intervenção que se o tem Brasil que fazer- quiser. Espera lá. Não é assim, não. Claro que é. Oh, meu Deus. O A gente Kim, não tem Os soberania. Estados Unidos vai não tem invadir o Brasil. soberania? Sim, pode ter. Ou não tem? Ou os Estados Unidos... Se a gente considerar, você tá me dizendo, o que você tá me dizendo, tá? Que se a gente considerar o Comando Vermelho e o PCC, organização terrorista, os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Aliás, eles não vão fazer operação lá no Venezuela. México? No México? Não estão ameaçando de ocorrer na Venezuela? Qual a dificuldade de vir fazer aqui? Mas você é favorável a fazer isso. O que combate... Ninguém vai invadir o Brasil porque a gente considera o PCC bom. organização terrorista, tá? O que combate o grupo que vocês querem classificar como terrorista para poder dar razão para uma intervenção aqui dentro, de fora, tá? Por trás é isso. O que combate é aquilo que o governo está fazendo hoje, por exemplo, da operação. A maior operação contra narcotráfico que já aconteceu na história em todo o mundo. Hoje.
E mais, com isso, vai ter muita gente que vai entrar agora na teia do controle de gente que sonega imposto, tá? Isso vai facilitar, inclusive lá no Congresso Nacional, com o apoio da sociedade agora, de que aquilo que a gente quer é isentar de quem paga imposto, de quem recebe até 5 mil reais, de diminuir o imposto de quem ganha de 5 a 7 mil, criando, né, melhorando a vida de 20 milhões de pessoas, para cobrar de 150 mil pessoas que não pagam imposto, ou pagam muito pouco. Eu quero ver como é que você vai votar isso aí, Kim. É bem provável que por uma questão eleitoral, você vai trabalhar, né? Porque pelo menos o seu partido está dizendo isso, né? Jogando já na imprensa, que vocês vão trabalhar para falar assim, vamos isentar os 5 mil reais, porque o ano que vem tem eleição, tá? Diminuir de quem ganha de 5 a 7 mil, e não vamos taxar os super ricos. Não vamos taxar os super ricos. Então vamos lá, vou te falar, Tato, o meu voto. Meu voto é o seguinte. Primeiro, eu achei engraçado você falar, né? Você vai votar porque é ano eleitoral. Em 2023, primeiro ano do mandato do governo Lula, a gente apresentou um destaque num projeto sobre o reajuste da tabela do imposto de renda, que vocês tinham prometido que seria até 5 mil reais. Aí no começo mandaram só para 2. E a gente colocou a proposta para isentar até 5 mil reais, como o Lula prometeu. Você votou contra. Você votou contra. Por que você não apresentou durante o governo Bolsonaro? A gente apresentou... Por que você não apresentou durante o governo porque Bolsonaro? não veio medida provisória para apresentar a E no emenda. governo do Temer, por que você não apresentou? Eu não era deputado. Não, mas ficou congelado esse período inteiro. Mas não era deputado no Mas no governo Temer. Bolsonaro, no primeiro mandato? Mas do não mandato veio do medida Temer? provisória para eu mandar a emenda. Não, mas no governo do... Não, mas você podia apresentar o projeto, Ué. tá? Não, o projeto quem tem que mandar é o governo. Eu não tenho o poder de apresentar a renúncia de receita. Governos do PT todo ano reajustavam a tabela do imposto de renda. Mas vamos lá, Tato, vamos voltar pro Parou de ponto. ter reajuste no governo do Temer depois do golpe e no governo do Bolsonaro. vamos e aí o voltar. governo do PT voltou a corrigir e agora vai isentar até 5 E por que mil não reais. isentou, já que não é eleitoral, por que não isentou já em 23, quando a gente queria? Porque tem responsabilidade fiscal. O PT tem responsabilidade Não, não fiscal, Tato. Pelo amor de Não tem. Deus. O rumo das contas públicas na história, o déficit de mais de 150 bi. Você não falou isso do Bolsonaro que Lógico que estourou falei. 300 bilhões. Falei, Você votei não falou. contra a PEC Kamikaze que o PT votou a favor. Votei Você- contra a PEC Kamikaze que o PT votou a favor. Todas as vezes que Bolsonaro furou o teto, eu votei contra. E denunciei, Tato. Falei sim. Mas Acho que é você que não acompanha. Mas votou no Bolsonaro na eleição. Qual eleição? 2022? Não votei. Não? Não. Ah. Gostou deste clipe? Inscreva-se no canal e siga a Central Missão nas outras redes para não perder nenhum conteúdo. Avante Missão!